Pesquisas comprovam: homens e mulheres são diferentes. O cérebro masculino é especializado, compartimentado, programado para realizar uma coisa específica. Isso se deve à menor quantidade de neurônios conectores entre os dois hemisférios do cérebro. É por isso que os homens só conseguem realizar uma coisa de cada vez. As mulheres são capazes de utilizar os dois lados do cérebro simultaneamente. Entretanto, a grande maioria delas tem uma enorme dificuldade em definir qual que é a mão direita e qual que é a mão esquerda. Ao contrário. Vocês entenderam. Oi! Antes de eu começar, deixa eu deixar claro uma coisa. O vídeo não irá fazer a defesa ao sexismo, ao feminismo, ao machismo, a nenhum ismo. O vídeo irá sempre ter um embasamento científico. E vale lembrar que para toda regra tem a sua exceção. As coisas que serão ditas aqui podem não ser aplicadas a todos os homens e a todas as mulheres. Esse é o primeiro de 3 vídeos que irão trazer exatamente as diferenças entre homens e mulheres. Nós vamos utilizar como base o livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, sempre focando na parte científica, evolutiva e comportamental que define as diferenças entre o sexo feminino e o sexo masculino. Os autores do livro, Alan e Barbara Pease, são um casal australiano, no qual ele é escritor e ela é diretora executiva de uma empresa. E eles fizeram, durante muitos anos, uma série de pesquisas e entrevistas com pessoas especializadas, principalmente biólogos e médicos, até eles poderem escrever o livro. Antes de começar, vamos fazer um breve histórico sobre o tema. Desde o século XIX, ou até mesmo antes disso, a mulher sempre foi vista como algo frágil. A mulher era vista unicamente como esposa e mãe, e os homens eram vistos como inteligentes, poderosos. A mulher sempre foi tida como dominada por seus instintos e emoções e pela sua grande capacidade de sentir ciúmes. Os homens seriam mais agressivos do que as mulheres e apresentariam inúmeras capacidades, principalmente numéricas, superiores a elas. Bem, ou essas teorias mudaram, ou algo aconteceu para justificar coisas como isso. De qualquer forma, homens e mulheres são diferentes, a começar pela parte fisiológica. Começando com algo bem simples, fazer xixi. Nós mulheres fazemos xixi sentadas. Já os homens fazem xixi em pé. Tem todo o conforto da posição e ainda assim a grande maioria erra o bendito do buraco. Outras mudanças. O homem apresenta ao longo da puberdade o engrossamento das pregas vocais. É por isso que os meninos na adolescência têm aquela triste mania de falar com aquelas entonações que não sabe se é grosso ou se é fino. E não são só essas. Os homens apresentam muito mais pelos do que as mulheres. Apresentam barbas. Nós mulheres apresentamos seios. Os homens desenvolvem a estrutura muscular muito mais do que nós mulheres. Nós apresentamos quadris mais largos. Enfim, inúmeras diferenças fisiológicas visíveis. Mas vamos voltar para a ideia do livro. Dá uma olhada nesse casal na terceira mesa direita. Onde? Não seja discreto. Olha discretamente. Corinthians. A mulher é um radar. Ela percebe claramente quando uma pessoa está triste, aborrecida, se aconteceu alguma coisa, de longe. A pessoa nem precisa falar, mas a mulher já percebe. Já os homens só percebem que algo está errado depois que eles olham lágrimas, ataque de fúria, tapa na cara. Aí sim eles começam a desconfiar. Como a maioria das fêmeas dos mamíferos, as mulheres apresentam a parte sensorial muito mais aguçada do que os homens. Afinal, elas eram perpetuadoras da espécie e guardiãs de sua cria, então elas precisavam apresentar essa parte mais sensível, justamente para perceber algo errado. Foi essa capacidade de perceber mudanças sutis que mais tarde deu origem ao que se chama hoje de intuição feminina. Minha namorada consegue enxergar cada detalhe das roupas da mulher ao meu redor.
sem nem mexer a cabeça. Mas é impressionante como estacionar o carro é algo que exige demais dela. Calcular enquanto dirige a distância entre a porta e o para-choque é algo que exige... Porta e para-choque? Como é que vai ficar? Enquanto dirige a distância entre o para-choque do carro... tá aí a parede. Calcular a distância entre o para-choque e a parede é algo que exige uma habilidade espacial, que é localizada na parte frontal do lado direito do cérebro, que em nós mulheres não é muito desenvolvido. Isso é histórico e evolutivo. As fêmeas deveriam garantir a sobrevivência de suas crias. Por isso elas tinham que ter essa sensibilidade mais aguçada para perceber fome, para perceber dor, para perceber alguma doença. Os machos não, eles eram caçadores. Eles não ficavam muito tempo para poder interpretar essas situações não verbais. Estudos comprovam, o cérebro masculino em repouso tem a sua atividade diminuída em até 70%, enquanto o das mulheres, na mesma situação, trabalham até 90%. Ou seja, o cérebro feminino está constantemente trabalhando e percebendo todo o ambiente à sua volta. Os olhos são extensões do cérebro situados do lado de fora do crânio. Os olhos apresentam estruturas chamadas de cones e bastonetes, que nada mais são do que células especializadas em processar o preto e o branco, no caso dos bastonetes, e as cores, no caso dos cones. O cromossomo X é o responsável pelos cones. Como possui 2 cromossomos X, a mulher apresenta uma maior variedade de cones do que os homens. Isso se reflete na maneira detalhada como ela percebe as cores. A mulher não só apresenta mais cones, como ela apresenta uma visão periférica muito mais abrangente do que o homem. É por isso que nós percebemos de longe detalhes sem nem precisar virar a cabeça. Já os olhos masculinos são maiores e o cérebro do homem é programado para perceber longas distâncias. Como caçadores, os homens precisavam... Como caçadores, os homens precisavam distinguir e perceber alvos a longas distâncias. Já a mulher precisava de uma visão que pudesse lhe fazer perceber predadores ao redor. Até hoje as mulheres usam isso com as predadoras que rondam os maridos, os namorados, os peguetes, os ficantes, os amantes, os videntes. É por essas e por outras que os homens são capazes de localizar endereços muito mais facilmente do que as mulheres, mas são incapazes de encontrar alguma coisa que está na geladeira, no armário ou na gaveta. Uma enorme vantagem das mulheres e sua visão periférica. O campo visual mais amplo é a causa das mulheres raramente serem pegas observando outros homens. Ao contrário, é difícil você encontrar um homem que nunca tenha sido acusado de devorar com os olhos o sexo oposto. Pesquisas apontam que as mulheres observam os corpos masculinos tanto quanto os homens observam os corpos femininos, ou até mais. No entanto, com sua visão periférica, raramente são apanhadas. Entretanto, os homens são muito melhores dirigindo, principalmente à noite. Embora as mulheres enxerguem melhor no escuro do que os homens, os olhos masculinos são mais eficientes quando se trata de um campo visual longo e estreito, o que lhe dá uma visão noturna mais segura, principalmente se comparado à sua capacidade espacial de percepção. Agora observem essas duas cenas, onde um casal está conversando e sendo questionados. Escuta, você chegou em casa que horas ontem? Ué, amor, na hora que eu te falei, 7 horas. Mas você me falou às 9. É? Então, 7, 9, algo assim. E você chegou a essa hora? Você tem certeza? É, foi algo em torno disso. 9 horas é a mesma coisa que 11h45, Thiago Gonçalves. Amor, é que o Gabriel, ele me ligou, aí me chamou pra ir pra casa dele, eu acabei indo, entendeu? E aí eu não vi a hora passar.
E é isso, mas tipo, eu cheguei em casa mais ou menos no horário. Você comprou outra bolsa, meu? Essa aqui? Claro que não. Comprei já deve ter uns 3 meses. Eu até te falei, foi quando eu recebi o aumento. Mas você nunca escuta o que eu falo, né? Dá nisso. Ah, é? Lembrei. Bonita, muito bonita. É impressionante como a maioria dos homens tem uma enorme dificuldade em mentir para as mulheres frente a frente. Simplesmente porque as mulheres apresentam um equipamento sensorial de altíssima qualidade, o que a faz perceber e receber informações muito mais rapidamente. Isso se deve à comunicação entre os 2 hemisférios do cérebro feminino. Ou seja, ela consegue captar incompatibilidades entre a linguagem verbal e não verbal. Já os homens não, o que torna relativamente fácil mentir a um homem na mesma situação. A maior parte das mulheres se sai muito bem simulando um orgasmo, por exemplo. A mulher escuta melhor também, mas os homens conseguem distinguir muito bem os sons. A mulher consegue ouvir um gato miando ao longe, mas o homem, com a sua excelente habilidade espacial, consegue definir exatamente aonde está o bichano. A pele é a parte mais extensa do corpo humano, chegando a medir até 2 metros quadrados. Nela, há milhões de receptores à dor, ao toque e à temperatura. Desde que nascem, as meninas são muito mais sensíveis ao toque do que os meninos. E depois que crescem, essa sensibilidade chega a ser 10 vezes maior do que dos homens. A pele da mulher é mais fina que a do homem e tem uma camada de gordura que aquece no inverno e permite ter uma maior resistência. É indiscutível que nós, mulheres, com os nossos receptores 10 vezes mais sensíveis que os homens, damos muito mais importância a carinhos do que eles. E é bem provável que uma mulher no auge da sua zangadura, existe essa palavra, zangadura? Não. No auge da sua irritabilidade, essa existe. No auge da sua irritabilidade, fala pro homem, não me toca. Acontece que pra ele, provavelmente não vai surtir nenhum efeito. Tá no centro? Não? Vai pra onde? Aqui. Canto? Mais pro canto. Não, vai só um pouquinho. Aí. Mais pra frente ou pra trás? Aqui. A pele dos homens é mais grossa do que a das mulheres. É por isso que nós temos muito mais rugas do que eles. Nas costas, o homem tem a pele 4 vezes mais grossa do que na barriga. Isso tudo é herança do seu passado de quadrúpede, quando o homem tinha que ter uma proteção maior para evitar ataques vindos de trás. Quando chega a puberdade, o homem perdeu grande parte da sua sensibilidade ao toque. Ou melhor, não é que ele perdeu a sensibilidade ao toque, né? É que na puberdade o toque se concentra numa região específica. O homem é muito menos resistente à dor do que a mulher. Aposto como todos vocês já vivenciaram alguma cena em que tinha o homem e ele estava lá, gemendo de dor, tremendo, pedindo água, pedindo sopa, pedindo suco, pedindo testamento para ver se estava tudo ok, porque ele estava em vias de morrer, quando na verdade ele só estava gripado. Além disso, o homem é menos sensível ao sofrimento da sua mulher. A mulher pode estar debaixo das cobertas, com febre de 40 graus, chorando, que ainda é capaz do homem olhar para ela e perguntar: querida, tá tudo bem? Entendam, não é maldade, pessoal, é pura incapacidade mesmo. Ou seja, não é que as mulheres sejam super sensíveis. Os homens é que tiveram os seus sentidos bugados. A mulher parte do princípio de que o homem será capaz de descobrir o que ela quer ou o que ela precisa. E quando isso não acontece, ela diz que ele é insensível. Já ele reclama: e eu? Sou obrigado a ler os seus pensamentos? Então é isso, pessoal. O primeiro vídeo está finalizado. Nas próximas 2 semanas, vocês verão a continuação desse enredo entre homens e mulheres. Então não percam. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam e não esqueçam de curtir a nossa página do Facebook. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.